Olá, artesã e futura artesã! Seja muito bem-vinda! Meu nome é Elis Ribeiro e você está num vídeo do projeto Ideias Lucrativas. Este projeto vai ao ar todas as quartas-feiras às 19h30 no canal do Profissão Feltro no YouTube. E o objetivo desse projeto é te ensinar a fazer uma peça ou um tema lucrativo por semana, para que você possa fazer, vender e começar a viver do artesanato em feltro. Então já se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder as próximas aulas. Mas antes, se você estiver chegando aqui pela primeira vez, eu tenho alguns avisos importantes. O primeiro aviso é que eu sempre vou deixar vídeos de apoio na descrição do vídeo da aula. E por que eu vou fazer isso? Para te ensinar os principais pontos e técnicas que eu vou estar utilizando ali na confecção da peça daquela aula. E eu vou deixar esses vídeos para que você, mesmo que nunca tenha costurado, seja uma artesã iniciante, você possa conseguir acompanhar a aula. As aulas desse projeto vão ser divididas em duas partes. Na primeira vai ser a parte prática, onde eu vou te ensinar a confeccionar a peça do início ao fim. E a segunda parte vai ser a precificação, onde eu vou te ajudar a calcular o preço e as possibilidades de venda dessa peça. Todos os moldes que eu utilizar na minha aula vão estar disponíveis para você na descrição do vídeo, sem enrolação. Basta clicar e baixar o seu molde. E para finalizar as explicações e começar a nossa aula de hoje, deixa eu te explicar como é que vai funcionar a nossa interação. Para que não haja distrações e você possa acompanhar a aula de forma mais satisfatória, eu não vou abrir para perguntas durante esta aula. Mas não se preocupe, que se você ficar com alguma dúvida, no final da aula de quarta-feira, eu vou estar respondendo todas as dúvidas na nossa comunidade Viver de Feltro no Telegram. E o legal é que lá você vai poder interagir com outras artesãs que provavelmente vão ter as mesmas dúvidas que você. Mas se por acaso você estiver assistindo o vídeo depois da estreia, que é nas quartas-feiras, não se preocupe, é só entrar lá na comunidade do Telegram que você vai encontrar perguntas e respostas para suas dúvidas. E você vai encontrar todas as perguntas e respostas na comunidade pesquisando pela hashtag Ideias Lucrativas. Basta clicar no link que está na descrição do vídeo e solicitar a sua entrada na nossa comunidade, que também é gratuito. Então agora se acomoda aí na sua cadeira e vamos começar a nossa peça lucrativa de hoje. Então este é o projeto que eu desenvolvi esta semana para a nossa aula. É um casal de anjinhos. E é uma peça bem legal porque você pode fazer para dar de lembrancinha de batizado, você pode fazer pecinhas para colocar num presépio, por exemplo, em guirlandas, enfeite de quarto de criança. Então já deixei prontinhos dois modelinhos de um anjinho e uma anjinha. A ideia aqui é que você possa vender como lembrancinha em quantidades, né? Dependendo de quanto a sua cliente pedir. Eu sugiro no mínimo 10 unidades, né, de cada um. Você pode fazer como chaveirinho, como colocar só uma fitinha para a pessoa pendurar no berço, por exemplo. Enfim, aí vai da criatividade. Eu estou colocando uma basezinha nesse projeto e eles vão ficar em pé sozinhos, que também pode servir como um enfeitezinho de mesa. Você utilizando a nossa calculadora de moldes, você vai poder aumentar para o tamanho que você quiser. Estes aqui tem 10 centímetros de altura, que é um tamanho que eu acho bacana para lembrancinha, por exemplo. Mas é isso aí, eu espero que vocês gostem e vamos pôr a mão na massa agora, vamos para a nossa aula. Então, começando a nossa aula da anjinha, eu quero te dizer que para agilizar, eu já recortei todos os moldes, já risquei nos feltros, nas cores que eu escolhi, e recortei no risco. Então, se eu colocar aqui em cima, olha, como eu vou casear a mão, então eu tenho que recortar no risco. Caso você não saiba riscar e recortar o feltro, tem uma aula embaixo desse vídeo que vai te ensinar passo a passo, bem como uma outra aula onde eu ensino os pontinhos, o pontinho caseado que nós vamos utilizar nesta peça. Então na apostilinha eu vou disponibilizar todos os moldes e o material que nós vamos utilizar. Para essa anjinha eu vou utilizar um cordãozinho dourado, 10 centímetros de fita de cetim, duas bolinhas, duas miçangas para fazer os olhinhos, as linhas das cores dos feltros, cola de silicone e cola quente, além de agulha e tesoura. Então, vamos começar a nossa aula. Vou só separar aqui, dar uma organizadinha nesta mesa. Então, vamos começar a peça pela cabeça da anjinha. Então, eu já tenho as duas partes cortadas, com o lado direito para fora.
Agora eu vou com um pinguinho de cola, eu vou ajeitar o cabelinho em cima da cabeça, deixando sempre uma sobrinha para a gente conseguir casear. Aqui eu posso utilizar cola de silicone ou cola quente. Só umas gotinhas para que a peça não saia do lugar. Tá aqui. Essa parte é a parte de trás do cabelinho dela. Eu vou colar em cima da parte de trás da cabeça. Vou passar uns pontinhos de cola só aqui na parte superior, porque depois nós vamos precisar erguer esse cabelinho para afundar os olhos e bordar a boquinha. Tá aqui. Então ficou um sanduichinho de feltro da cor do cabelo, 2 vezes o feltro pele e por último o cabelinho novamente. Essa parte vai ser a parte de trás do cabelo, o comprimento do cabelinho dela. Se fosse uma boneca grande, eu te aconselharia a colocar uma manta aqui por dentro para dar estrutura para esse cabelinho. E te aconselharia também a casear toda a volta do cabelo. Mas como é uma peça pequenina, a gente pode simplesmente unir as duas partes com cola ou com papel termocolante. Só para ela ficar mais firme e mais estruturadinha. Então, nesse caso aqui eu vou usar um pouquinho de cola quente. Colar bem nas bordinhas. E essa parte do cabelo tá pronta. Agora, nessa etapa que você vai decidir se você vai querer fazer um chaveirinho, por exemplo, vai querer colocar só uma argolinha, um cordãozinho. Se for o caso, você pega um pedacinho de fita ou de cordão, junta as duas pontinhas. Essa é uma fita larga que eu vou usar para fazer um lacinho. Não seria essa, mas só para você ver como faria. Colaria aqui embaixo na peça. Uma fita mais fininha, né? Colaria aqui embaixo, deixaria esse espaço para o caseado e já teria um cordãozinho ou a correntinha de um chaveiro, por exemplo. A minha peça eu vou fazer ela neutra, eu não vou colocar fitinha de cetim e nem o chaveirinho. Então agora eu vou começar a casear pelo tom pele. Então eu vou virar a peça, o queixinho da boneca para frente, vou abrir um pouquinho o cabelinho e vou começar a casear aqui. Eu vou dar mais ou menos de um dedinho aqui e vou começar a casear daqui, fazer toda a volta e também parar aqui em cima. Só depois eu vou fechar, unir essas duas partes e casear a parte do cabelinho, deixando uma abertura para a gente colocar o enchimento. Nesse caso, como é uma peça bem pequenininha, essa bonequinha vai ter 10 centímetros de altura, eu te aconselho a usar uma agulha fina e fazer um micro caseado aqui em volta, porque se você fizer um caseado largo, a peça vai ficar grosseira. Então faz um caseadinho com cuidado e bem juntinho, bem pequenininho, que quanto mais delicadinho ficar, melhor o resultado final na sua peça. Porque a orelhinha dela, olha que pequenininha que é. Então, toma sempre cuidado com a altura, a distância dos pontos. Que o acabamento é essencial no nosso trabalho. Eu sempre falo isso. Não precisa apertar muito o ponto. Aqui agora é só fazendo com calma até
chegar lá do outro lado da cabecinha dela, como eu te expliquei. Então tá aqui a primeira parte. Agora sim, eu vou juntar e vou começar o caseado acima da orelhinha dela. Vou deixar um espacinho, vou encher a peça e terminar de casear também aqui, logo acima da orelhinha dela. Então agora eu já tenho uma outra agulha aqui preparada com a cor da linha igual à cor do cabelinho. E vou começar a fechar a parte de cima do cabelo. Esconde o nozinho. Agora eu vou encher a peça. Então agora, para encher essa peça, como ela é muito pequenininha, eu não vou utilizar esse enchedor de boneca porque ele é muito grande. Vai me dificultar um pouquinho o trabalho. Então o que eu fiz? Eu peguei um palitinho de churrasco e quebrei ele ao meio. E por que eu fiz isso? Porque eu preciso que a fibra não escorregue a hora que eu estiver empurrando ela lá para dentro da peça. E com essa pontinha quebrada, ela vai ficar áspera, ela vai prender no palito e eu consigo levá-la para o lado que eu quiser. Lembrando que a gente deve colocar pouquinho enchimento por vez e ir empurrando até os cantinhos. Essa peça tem que ficar bem cheinha, não pode ficar enrugada. Então vamos lá. Então tá aqui a cabeça cheinha, não ficou nenhuma ruguinha e tem fibra em toda ela, tá vendo? Em toda a parte. Então agora eu só vou colocar a agulha lá pra dentro e sair em qualquer ponto e cortar o excesso. Então tá aqui, essa parte ficou soltinha para que a gente consiga fundar os olhinhos. Então agora eu venho com uma canetinha, essa aqui no caso é a fantasminha. Eu vou deixar no molde um gabarito caso você não se sinta segura em fazer direto na peça. Você pode riscar antes de enchê-la, antes de costurar e encher. Então agora eu vou afundar os olhinhos e bordar a boquinha dela. Então agora eu vou afundar os olhinhos. Vou fazer isso com linha preta, já tá aqui na minha agulha. Então para afundar nada mais é do que entrar com a agulha aqui por trás da peça, voltar com ela no mesmo ponto e puxar um pouquinho. Fazer mais uma vez. Olha, já dá uma diferençazinha aqui, ó. Então agora eu volto com a agulha e já vou bordar os cílios dela. Aqui também, ou você faz direto assim como eu tô fazendo, se você se sentir segura, ou faz o tracinho com uma caneta apagável. Volto. Se você quiser colocar uma meia pérola bem pequenininha, aí é só colar. Eu, como estou utilizando uma bolinha, uma miçanguinha, eu tenho que dar o pontinho. E aproveitando a linha, eu já vou subir e fazer a sobrancelhinha dela. Só um pontinho mesmo já forma o desenho da sobrancelha. Então aqui agora eu vou dar um pontinho de arremate. E já vou passar lá para o outro lado. Em cima da marcação que eu já tinha feito. E vou repetir o processo, ó. Agora aqui sim, para fazer direto a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para que os cílios dela fiquem parecidos. Então vamos ver.
Eu posso entrar com a agulha direto aqui já no cílio de baixo. Ficou um pouquinho menor, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse cílio. Pronto. Nesse caso aqui, a franjinha dela ficou comprida, eu não preciso bordar outra sobrancelhinha, que no caso estaria aqui embaixo da franjinha dela. Vou deixar só com uma mesmo. Agora eu também vou arrematar. E agora eu já posso bordar a boquinha. Você também vai poder utilizar o gabarito lá do molde. E aqui agora é só bordar com pontinho atrás, bem pequenininho. Então, a primeira parte da cabecinha da nossa anjinha já está pronta. A próxima etapa agora é a gente colocar a auréola dela. Então, aqui eu vou utilizar cola quente. Aqui atrás não vai precisar se preocupar com o acabamento, porque a gente vai colocar outra parte do cabelinho. Cuidado para não se queimar, porque aqui é bom ficar segurando para que o cordãozinho não saia do lugar. Aqui você pode deixar mais inclinadinho, ou deixar retinho aqui em cima do cabelinho dela. A última parte, que seria a parte do comprimento, eu não vou fazer agora. Por quê? Porque primeiro eu tenho que casear todo o corpo, encher, encaixar a cabecinha no corpo, que eu vou colar o pescocinho aqui. E aí, então, depois que o corpo já estiver no local, aí sim eu vou poder finalizar com o cabelinho dela. Mas me fala, está conseguindo acompanhar a aula? Ficou com alguma dúvida? Se hoje for o dia de estreia desse vídeo, eu vou estar às 8h30 lá na comunidade respondendo todas as suas dúvidas. Mas se hoje não for o dia de estreia deste vídeo, você pode tirar suas dúvidas pesquisando através da hashtag IdeiasLucrativas2. Lá você vai encontrar perguntas e respostas relativas a esta aula. E para acessar a comunidade, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos continuar nossa aula? Para fazermos o corpinho da nossa anjinha, eu vou começar a casear numa dessas extremidades, vou fazer a volta toda e parar na outra extremidade. Eu não vou casear aqui embaixo por enquanto. Por quê?
Eu optei por fazer um modelinho que depois ela vai ter a possibilidade de ficar em pé sozinha, com uma basezinha de papelão. Então, por isso, eu vou fechar somente a volta toda e vou excluir a parte de baixo do corpinho. Então, vamos começar? Uma linha da mesma cor. E vou começar a casear também com caseado bem pequenininho, porque como é uma lembrancinha, a gente precisa caprichar e fazer um ponto bem delicadinho. Então, vamos lá. Então, eu vou parar por aqui e já vou encher mais ou menos metade do corpinho dela. Vou utilizar novamente aquele palitinho. Então, o pescoço, como ele é pequeno e fininho, eu tenho que colocar bem pouquinha fibra. Lembra de deixar o pescoço bem firminho, para que depois a cabecinha não fique tombando. Bom, então, agora a próxima etapa vai ser colar o papelão nesse pedacinho de feltro. Para isso eu posso utilizar cola quente ou cola de silicone. Tomando cuidado para não sujar essa sobra de feltro, porque nós vamos precisar passar a agulha aqui para casear, tá? Então, agora a gente vai encaixar essa peça aqui. E eu vou colocar a agulha bem no meio aqui. Procura mais ou menos o meio. Deixa eu voltar aqui. Encosta aqui. Acha mais ou menos o meio. Prendeu o primeiro ponto, agora é só casear a volta toda, mas lembrando de deixar um pedacinho para a gente terminar de encher essa parte. Já costurei metade, comecei a voltinha, agora eu vou costurar e deixar uma abertura. Então, tá aqui, a peça tá bem cheinha, bem firme. Uma dica que eu quero te dar é que, normalmente, quando a gente faz o caseado e enche, às vezes fica alguns pelinhos da fibra, ou até mesmo do feltro. Não sei se você vai conseguir enxergar no vídeo, mas olha, eu tô puxando um pouquinho de fiapo da fibra. Então, eu pego um isqueiro e passo bem rapidamente, só para queimar esse excesso de fiapo que fica. Posso fazer isso em toda a peça. Bem rapidinho para não queimar, hein? Bom, então agora que o corpinho já tá pronto, eu posso colar a cabeça dela. Vou colar cola quente, utilizar cola quente. Levanto o cabelinho. Agora eu viro. Agora sim, eu vou passar cola na parte de trás do cabelo e prender bem aqui em cima desse pescocinho. Posso passar um pouco mais de cola aqui no meio. Ó, a cabeça já tá, eu não preciso nem costurar, a cabeça já fica firme. Então a cabecinha já tá bem firme. Eu já posso finalizar e colar a parte de trás do cabelinho dela.
tá? Então tá aqui o cabelinho finalizado. As asinhas, da mesma forma que eu fiz a parte de trás do cabelinho, eu vou apenas unir as duas partes. Como eu falei anteriormente, podia ser com papel termocolante, mas caso você não tenha, você pode utilizar a cola quente mesmo. No caso de lembrancinhas, repetindo, não é necessário casear toda a volta. Se fosse uma anjinha de tamanho maior, 20, 30 centímetros, aí sim eu aconselharia colocar uma manta aqui por dentro e fazer toda a volta caseadinha. Tá? Então eu vou passar cola em toda a asa para que ela fique mais firme, não fique tão molenguinha assim. Então ela já está no local certinho, eu vou segurar, abrir aqui e vou preenchendo com cola. Agora aqui aperta com cuidado para não vazar. E vou repetir do outro lado. E olha a diferença, aqui ela já tá firme e aqui ela tá bem molenguinha, né? Pode passar o isqueiro bem rapidamente. Se sair um pouquinho de cola quente, você aproveita agora e já tira. Tá? Então a asinha também já tá pronta. Agora é só escolher o local para colar a asinha dela. Eu vou passar cola só aqui no meio. Vou ver se tá bem alinhadinha. Então agora nós vamos casear os bracinhos dela. Então a primeira coisa, eu vou utilizar apenas um pedacinho de feltro para fazer a mãozinha. Vou passar um pouquinho de cola nessa parte do braço e vou colar dentro da manguinha, tomando cuidado para deixar a parte do dedão dela para fora da manga. Tá vendo? Então eu vou começar a casear nesse pontinho aqui, onde termina a mão e começa a manga. Então eu vou casear toda a volta. E quando chegar aqui na pontinha, eu vou parar, vou encher um pouquinho esse braço, essa manguinha. E aí então vou continuar e terminar exatamente onde eu comecei. Então estão aqui os dois bracinhos caseados e cheios, não precisa colocar muito enchimento. Veja que eu fechei o caseado até o ponto inicial. Bom, eu quero que essa anjinha fique com as mãos juntinhas, como se ela estivesse orando. Então, com cola quente, eu vou colar um bracinho para frente, assim, nesse sentido. Depois eu vou colar o outro e em seguida juntar as mãozinhas dela.
Segura um pouquinho até a cola esfriar, já tá bem presinho. Agora eu vou colar o segundo bracinho. Ó, gente, só uma gotinha de cola, tá? Nosso trabalho não pode ter excesso de cola, porque senão aparece e fica feio. Não dá um acabamento muito bom. Segurar um pouquinho. Agora eu vou colar uma mãozinha na outra, em posição de oração. E por último, para dar um charminho extra à peça, eu vou fazer um lacinho e vou colocar no pescocinho dela. Para isso eu vou utilizar aquele pedacinho de fita que eu mostrei para você lá no início da aula. Então como é que eu vou fazer esse lacinho? Eu optei por fazer o lacinho costurado por dois motivos. O primeiro é que a gente consegue deixá-los bem parecidos. Quando a gente tem uma produção grande para fazer, você consegue deixar os lacinhos praticamente iguais. E o segundo motivo é que você economiza fita. Porque se eu fosse fazer um laço tradicional, dar a volta, até você chegar no resultado final, você vai acabar perdendo, vai ter que cortar um pedaço grande da fita. Então assim você corta todos os pedaços do mesmo tamanho. Olha, cruza uma pontinha sobre a outra. No meio desse cruzamento aqui, você entra com a agulha lá por trás, volta. Agora você põe a agulha dentro dessa laçada e estica. Vai chegar no meio da laçadinha. Então você volta com a agulha um pouquinho e sai com ela aqui no meio da fita. E agora puxa. Agora é só passar umas 2 ou 3 voltas aqui pelo centro. Puxar e tá pronto o lacinho. Agora é só dar um pontinho aqui atrás. Agora eu vou cortar o excesso, deixar as duas pontas do mesmo tamanho. Essa aqui tá um pouquinho maior ainda. Eu gosto de cortar assim na diagonal. E sempre que você utilizar fita de cetim, não esquece de passar o isqueiro rapidamente aqui na borda para ela não desfiar. Bem rapidinho, para não queimar. Prontinho o lacinho. Agora com cola quente eu vou colar aqui no pescocinho dela. Então agora, se você quiser incrementar um pouquinho mais, você pode colar uma meia pérola no centro do lacinho. Então, uma gotinha daí de cola de silicone fria, não cola quente. Porque se você colocar cola quente, como a base da meia pérola é reta, com a cola quente ela é mais fácil de soltar. Com o tempo ela vai acabar descolando, e com a cola de silicone não, ela prende melhor. Então o que dá para fazer aqui ainda, se você quiser, é pintar as bochechinhas dela. Para isso você pode utilizar blush comum de maquiagem, pode usar tinta para tecido, pintar de leve as bochechinhas. Pode alterar a cor da roupinha conforme o pedido da sua cliente, pode fazer a anjinha toda de branco. Bom, eu resolvi fazer um parzinho de anjos. Fiz o anjinho menino e a menina. Nele optei por colocar uma asa de um outro modelo, uma asinha maior. Elas são um pouquinho maiores, olha que bonitinho. E o legal é que eles ficam em pé. Já imaginou numa produção aí de umas 20 peças, todos em pé? Para você tirar uma foto bem legal e enviar para sua cliente? Olha que bonitinhos.
Então eu vou deixar para vocês os moldes dos dois modelinhos, com os cabelinhos dela, dele, os modelinhos de asa. O restante é absolutamente igual. Os corpinhos, a cabeça, as mãozinhas, é tudo igual. Só altera aqui o modelo das asas e a parte de trás do cabelinho deles. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu desenvolvi os moldes desses anjinhos com muito carinho para você. E lembrando mais uma vez que se você tiver qualquer dúvida e hoje for a aula, o dia de estreia desse vídeo, eu te encontro às 8h30 lá na comunidade. E se não for o dia de estreia do vídeo, pode pesquisar pela hashtag IdeiasLucrativas2. Mas a nossa aula ainda não acabou. Vem comigo que agora a gente vai passar para a parte de precificação, para você ver por quanto você pode vender cada peça dessa. Então chegou a hora de colocar preço nessa peça que a gente acabou de fazer. E para isso a primeira coisa que a gente vai fazer é ver os nossos custos de produção, quanto que a gente gastou de material nessa peça. Então o feltro de diversas cores foi R$ 2,20, linha de diversas cores também nas cores dos feltros foi 50 centavos, cola de silicone 40 centavos, cola quente 30 centavos, 2 meia-pérolas e 10 centímetros de fita de cetim por 13 centavos, que vai dar um total de R$ 3,75 de material. Agora nós vamos lá para o site do Profissão Feltro para a gente usar a nossa calculadora de precificação de artesanato para fazer bem rapidinho essa precificação. Então, aqui no site do Profissão Feltro, você vindo aqui em calcular preço de artesanato, já vai abrir a nossa calculadora de precificação. Lembrando que se você quiser entender melhor cada um desses valores que eu estou colocando, quiser aprender como calcular o preço de cada material, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula completa de precificação lá do projeto Artesã Vendedora. Então, para calcular o preço da nossa peça, o salário mensal da artesã é R$ 1.000. E se você não souber por que eu estou colocando esses valores, é só assistir a aula lá que você vai entender. Trabalhando 6 horas por dia, 4 dias por semana. Lembrando que se a sua realidade for outra, tanto de salário quanto de número de horas trabalhadas, você coloca aqui de acordo com a sua realidade. Para fazer cada anjinho você vai levar em torno de 1 hora. Custo fixo mensal do ateliê vamos colocar R$ 20 e também explicamos direitinho isso lá na nossa aula de precificação. O custo do material que a gente calculou foi R$ 3,75 e vamos usar a margem de lucro de 15%. Então o valor do seu trabalho nessa peça, essa quantia que vai contribuir para o seu salário mensal é de R$ 10,41. O valor do custo fixo por hora trabalhada é de 20 centavos. O total dos custos variáveis da produção é R$ 3,75. O seu lucro líquido, que é aquele que você vai separar para estruturar o seu negócio, é de R$ 2,15, dando um valor final de R$ 16,53 para cada anjinho produzido. Lembrando que se sua realidade for diferente dessa, você usa a calculadora e coloque os seus números aqui. Então agora finalizando o preço dessa peça, o preço de venda que a gente encontrou foi de R$ 16,50. Esse preço é um preço médio, um preço base, tá? Mas ele pode variar entre R$ 13 para um preço menor e R$ 18 para um preço maior. E alguns dos fatores que vão influenciar nessa diferença de preço é, por exemplo, a quantidade de peças que você vai fazer. Como aqui a gente está tratando de lembrancinhas, esse valor que a gente calculou é para cada peça. Logicamente, se você for fazer 10, 20 ou 100 peças, à medida que você for fazendo, você pode ir baixando o seu preço na negociação com a sua cliente. A sua experiência no artesanato em feltro, o lugar onde você mora, se é uma cidade maior ou uma cidade menor, entre outros fatores, pode determinar você cobrar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas o que você precisa saber é que cobrando o valor base, esse valor já está cobrindo todos os seus custos de produção, todos os custos do seu ateliê, o seu salário como artesã e ainda sobrando uma parte para você guardar e reinvestir no seu negócio. Finalizamos a aula de hoje e estamos aqui com as 2 peças que eu te ensinei a fazer. Você já sabe o preço certo e pode começar a vender. Agora bora oferecer para suas amigas e clientes. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais e participar da nossa comunidade. Nós temos muito conteúdo para te ajudar a viver do artesanato em feltro. Quero te lembrar que todos os links estão aqui embaixo do nosso vídeo. Um grande abraço e te vejo na próxima aula. Até lá!